Saúde a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus nesta manhã. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então estamos no lugar mais precioso da terra, que é a casa de Deus, onde viemos aqui adorar o Pai em espírito e em verdade. E vamos orar, né? A gente sabe que a enfermidade, né? A Covid, mais uma vez, tem assolado, né? Muitas pessoas, tem assolado o povo da Igreja de Deus. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que é com a gente, que está conosco. Peço oração pela minha esposa. Ela também testou positivo para a Covid, mas graças a Deus já saiu. E eu creio que nesta noite ela estará presente aqui. Lembrando também da irmã Andréia, né? Vamos orar pela irmã Andréia, serva do Senhor. Todos sabem. E foi a lição desta manhã, né? Onde o apóstolo João, ele orava, né? Pelo aquele que gosta de ouvir a verdade, né? Aquele que gosta de andar na obediência. Então, o papel da igreja é nós orarmos uns pelos outros, né? Para que Deus venha suprir, né? Todas as necessidades de cada um. E que desta manhã, que o Espírito Santo de Deus nos renova, né? A cada dia, a cada manhã. E que nos coloque de pé, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos vencer todas as barreiras, né? A gente sabe que é uma luta, uma batalha, mas quando nós andamos na obediência com Deus, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, amém? Nesse momento eu gostaria que você fechasse os teus olhos, baixasse a tua cabeça. Nós vamos falar com Deus nesta manhã, né? Vamos iniciar com uma oração, para que Deus venha suprir todas as nossas necessidades nessa manhã. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós já queremos te agradecer pela nossa vinda até aqui, pela tua permissão, Senhor. Graças te damos, porque estamos de pé, estamos respirando. Viemos aqui te prestar, Senhor, uma adoração, um louvor, para a honra e glória do teu santo nome, em espírito e em verdade. Tu vem aceitar, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã. Deus, que venha a cada dia, Senhor, um espírito novo sobre nossas vidas, um renovo espiritual sobre nossas vidas. E eu entrego todos aqueles, ó Deus, os enfermos da tua casa, Senhor. Tu sabe, tu conheces cada coração. Que teu Espírito possa ir de encontro, Deus, nesse momento a cada um, Deus, colocando teus servos de pé, Senhor. Não somente nesta igreja, mas em todas as igrejas, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Deus, aqueles que estão mais uma vez sendo pegos pela essa Covid, mas eu creio que irá cair por terra em nome de Jesus, que Tu és um Deus que nos sustenta, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que está sempre perto de nós, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, meu Deus. Nós cremos em Ti, Deus. Muito obrigado por tudo. Nós entregamos este culto nesta manhã nas Tuas santas mãos, tudo é Teu, pertence a Ti. Seja conforme o Teu querer aqui nesta manhã, e que as Tuas bênçãos celestiais possam estar sendo derramadas aqui nesse momento. Muito obrigado por tudo, Pai. Receba este culto, receba a nossa adoração, nosso louvor, as porções da Tua palavra, e também o pastor Marcelo, que irá trazer o recado que Tu já colocaste no coração do Teu servo aqui nesta manhã, que nós possamos sair daqui diferente como entramos, renovado pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado. Em Teu nome nós te oramos agradecido, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de 8 a 11, que vai falar sobre a igreja de Esmirna. Nós vamos ler. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus nesta manhã. Nós vamos ler em uma só voz esta palavra, são apenas 3 versículos, de 8 a 11. E em uma só voz nós estaremos lendo a palavra de Deus, todos em uma só voz. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra.
E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Amém? Louvado seja Deus. Mesmo de pé, hino 566, saudação. O diácono Fábio Mendonça estará nos ajudando aqui nesta manhã, com esse louvor. Vamos cantar com bastante alegria este hino nesta manhã, 566. Esperar o irmão diácono Fábio Mendonça chegar até aqui. Nós estamos adorando ao Senhor nesta manhã. Nesse momento, antes do nosso irmão nos ajudar aqui nesta manhã, nós vamos orar mais uma vez, né, nessa manhã. E eu convido minha irmã ali, como é o nome da irmã? Nilda, leva uma palavra de oração nesse momento, entregando a Deus nas bênçãos dessa manhã e o que Deus tem feito, né, no meio da tua igreja. Amém, Jesus. Verdade. Jesus. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Oh, Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos. Já que o Fábio Mendonça pegou, vamos ajudar nesse louvor. E no 566, saudação, tem como título. Vamos de pé, vamos adorar o Senhor. Tira pra gente. Foram atendidas nossas petições.
Amém, irmãos? O pastor estará orando nesse momento. Amém. Deus seja louvado. Pode sentar, em nome de Jesus. Nesse momento eu vou estar adorando ao Senhor, nesta manhã. Peço que a igreja fique em espírito de oração, para que Deus venha receber a nossa adoração, o nosso louvor nesta manhã. Não pense em tirar a sua vida. Deus tem um plano para você. Para tudo existe uma saída. Porque essa vontade de morrer, essa dor que você tá passando vai passar. A tristeza em sua alma Deus pode arrancar. Levante a cabeça, Deus vai te socorrer. Jesus é o remédio para curar a tua dor. O Espírito Santo, o Consolador, vai trazer de volta a alegria de viver. Você é especial pra mim e pra Deus. Um amor sem igual Deus tem por você. Não desista de viver. Essa depressão vai passar. Você vai ver. Essa dor que você tá passando vai passar. A tristeza em sua alma Deus pode arrancar. Levante a cabeça, Deus vai te socorrer. Jesus é o remédio para curar a sua dor. O Espírito Santo, o Consolador, vai trazer de volta a alegria de viver. Você é especial pra mim e pra Deus. Um amor sem igual Deus tem por você. Não desista de viver. Essa depressão vai passar. Você vai ver. Você é especial pra mim e pra Deus. Um amor sem igual Deus tem por você. Não desista de viver. Essa depressão vai passar. Você vai ver. Não desista. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Palavra de Deus, Malaquias 3:10. Logo após nós vamos estar entoando louvor para vidas e bens nesta manhã.
Malaquias 3:10, todos em uma só voz, mesmos assentados. Fazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Amém? Vamos adorar o Senhor hino 198, é o 198. Ali está quanto? 98, né? É o 198. Ajuda aí, Diácono Fábio Mendonça, mais uma vez, a gente adorar o Senhor. Hino 198. Que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas nesta manhã, estarão colocando aqui no altar do Senhor. Tem como título Aleluia. A mensagem do Senhor, aleluia. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, pois revivei, confiai só em Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de olhar. Nossa culpa já levou, aleluia, Jesus a satisfaz na cruz, sua vida já entregou, aleluia, vamos apresentar a Deus. Olhai, pois revivei, confiai só em Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Sua graça nos legou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Confiai só em Jesus, aleluia, convertei-vos hoje mesmo a Deus. Olhai, pois revivei, confiai só em Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor, proclamai o seu perdão, aleluia, exaltai o grande Redentor. Olhai, pois revivei, confiai só em Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Amém. Diácono Fábio Mendonça estará orando nesse momento, em agradecimentos e entregando o pastor nas mãos do Senhor nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado por esse momento de estarmos aqui. Desde já, ó Deus, também agradecendo pelo estudo da escola dominical, aquilo que podemos aprender de Ti, na Tua palavra, através do estudo. Ó Pai, também nesse momento, Deus, esteja abençoando a mensagem que o Senhor mesmo irá
usar, ó Pai, o teu servo para trazer aos nossos corações, que o Senhor possa estar usando o teu servo, Deus, como instrumento nas tuas mãos, e que o nosso coração possa estar aberto para ouvir e entender aquilo que o Senhor mesmo quer de nós. Nós te agradecemos pela recuperação do teu servo, da sua família, Deus, que estiveram afastados durante essa semana, Pai, mas está de volta na tua casa. Que o Senhor possa usá-lo nesse momento nas tuas mãos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, está com a palavra nesta manhã. É bom, né, estarmos de volta, né, estamos alegres, ainda precisando de cuidados, né, porque essa nova variante aí, ela é meia doida, né, e ainda precisando de precaução. Segundo as orientações, ainda preciso ter cuidado com contato, né, muito próximo. Não por causa de estar transmitindo o vírus, porque esse risco não tem mais, mas de ser recontaminado, né? Pode acontecer. Então, durante um mês ainda vou ter que ficar com todo cuidado, não é? Se me aproximar de você, vou estar de máscara, tá bom? Não porque eu posso estar transmitindo o vírus para você, mas é porque eu não posso pegar ele de novo, né? Então, Deus nos abençoe e nos guarde, porque a reinfecção dessa variante aí não é fácil, não. Segundo os médicos aí, né, os sintomas podem durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Então, é o tal do pós-Covid agora aí, né? Ou então a Covid longa. E essa sensação de resfriado vai permanecer durante um tempo ainda, né? Mas não há mais. Hoje completando 13 dias, né, de diagnóstico positivo. Então, 13, 14, 15, pelo menos 15 dias, né? Contando aí 3 dias do exame, né, que precisa ter 3 dias para poder dar resultado, né, positivo. Então, no dia 13 fizemos o exame, deu positivo, e hoje completando 13 dias, né? Mas Deus já estamos livres, né? Já estamos livres dos sintomas mais complicados. Veio leve, mas é complicado o negócio. É muito complicado. Imagina a severa, né? Só Deus na causa. Então, né, vamos continuar orando aí pela Carla, né? A Carla que está precisando de oração, né, também. A Andréia, que não é Covid, mas também precisamos de oração. Os irmãos devem estar sabendo aí, a Andréia está grávida, né? Descobriu que está grávida, mas ela tem um problema ali de trombose e tudo mais, né, então precisa de cuidados. Antônio Josias, né, também. Vamos orar pelos irmãos aí que vem à nossa mente, e vamos orando pelos outros, e Deus vai nos sustentando, né? Vai nos sustentando. Mas graças a Deus estamos bem. Paloma e Ângela também estão bem melhor, né? Mas achamos melhor não vir. A Palominha hoje está tossindo um pouquinho. Então vamos guardar, né? Vamos guardar, porque temos que ter cuidado, né? As pessoas perguntam, às vezes perguntam assim, por que, como eu falei na IBD, né? Por que a pessoa que está vacinada é contagiada? Porque é um vírus de gripe, nada além disso. Só que é um vírus severo, né? Um vírus um pouco mais severo. Mas daqui a pouco vai ser igual a H1N1 aí, né? A gente acaba acostumando com ele e Deus vai caminhando. Mas tem que ter cuidado, porque é um vírus que ataca muito, né? Graças a Deus que essa mutação dele aí, né, ataca mais a via superior, né? Então é uma sensação de sufocamento, não por causa do pulmão, aqui entope tudo, né? Entope tudo. Deus está no controle de tudo. Rose também, né, em casa. Vamos estar orando um pelos outros. Essa manhã eu quero falar sobre a vida de eu e você, nós, né, na caminhada cristã, e lembrar que Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida de cada um de nós. Então, amando a Deus, continuando aí nas cartas de João, em 1 de João, então olhar para a palavra de Deus, na primeira carta de João, no seu capítulo 2, a partir do verso 3, olhando para que eu e você necessitamos, né, de demonstrar o nosso amor a Deus através da obediência. Através da obediência.
como eu falava aqui na EBD, né, a gente, nesse período de quarentena aí, a gente acaba entrando mais um pouquinho, né, nas redes sociais, e aí acaba vendo alguma coisa aqui, outra coisa ali, e algumas coisas nos entristecem, porque é mal entendido, né, a pregação do Evangelho é mal entendida, é mal interpretada às vezes, por algumas pessoas que não conseguem entender que o amor de Deus, ele é incondicional, e é mesmo, mas é necessário obedecê-lo para ter vida eterna, não é? Obedecer aos seus mandamentos. Então, diz assim o texto de 1 de João, capítulo 2, de 3 a 6. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este também anda segundo como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Isso aqui é interessante no cristão. O que as pessoas não conseguem entender do ser cristão? É que nós não vivemos para nós mesmos. Nós não vivemos mais as nossas vontades e desejos. Nós vivemos para Deus. Imperfeitos somos, imperfeitos. Lembrar sempre isso, não somos perfeitos. Mas nós lutamos todos os dias contra nós mesmos. A nossa batalha não é contra a nossa carne nem contra o nosso sangue. Não, é contra a nossa carne e contra o nosso sangue. Não é contra a carne e o sangue do outro, mas é contra a nossa carne e o nosso sangue todo tempo. Então, João está aqui nos lembrando, né? O trimestre foi todo falando de João, né? Então, João aqui nos lembrando, né, no capítulo 1, né, da primeira epístola, primeira carta, no capítulo 2, dizendo, eu conheço. Como é que eu posso dizer que eu conheço Deus se eu não o obedeço? Porque se eu conheço a sua vontade. E se eu conheço a sua vontade, eu busco obedecê-la. Então, esse é o primeiro sinal que eu e você nascemos de novo. A batalha contra o eu. Esse é o primeiro sinal. Se você está lutando contra você mesmo, significa que você nasceu de novo. Significa que você nasceu de novo. Porque nós não podemos nos conformar com a nossa vida diária, por mais que seja perfeita, não é? Ou humanamente falando que é perfeita. Então, sabemos que temos conhecido por isto. Como que eu posso saber que eu conheço Deus? Guardando os seus mandamentos. E esse guardar aqui é obedecer os seus mandamentos. Significa então que é um grande sinal que eu nasci de novo, é um grande sinal que você nasceu de novo quando você luta contra você mesmo. Quando lutamos contra as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas vontades. É muito bonito falar que toda forma de amor é aceita, é muito bonito falar isso. Que toda forma de amor é perfeita, é muito bonito falar isso. É muito bonito falar isso. Mas para nós não funciona assim. Para aquele que nasceu de novo, não funciona assim. Sabe por quê? Porque se eu falar que toda forma de amor é perfeita, é aceita por Deus, eu estou mentindo. Porque existe o amor às coisas que Deus não quer que amemos. E o ser humano está cercado dessas coisas. Estamos cercados desses desejos e vontades. Então, nem tudo que é feito com amor agrada a Deus. É a desculpa que o mundo dá, não é? Toda forma de amor é válida. Isso é uma mentira. Satanás assina embaixo. Como tem os jargões aí, né? É uma mentira. Então, ora sabemos que temos conhecido quem? A Deus. Quando obedecemos ou quando guardamos os seus mandamentos. E essa batalha que o crente vive, que o cristão vive todos os dias, demonstra que ele está querendo agradar a Deus e não a si mesmo. Querendo crescer na vontade do conhecimento de Deus e não do conhecimento do mundo.
Então, nisso sabemos que estamos nele, ou seja, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Eu ando como Jesus andou? Nem de perto. Nem de perto. Tem que reconhecer isso, não é? Tem que reconhecer isso. Há muita acusação de pecado para cá, pecado para lá, como eu falava na IBD, numa situação aqui, não é? Há muita apontação de pecado para cá, aponta pecado para lá, mas a gente esquece que para Deus não tem isso de grande e pequeno. Não tem isso para Deus. Mas o que acontece? Quando alguém, lembra que a lição fala o quê? Que um verdadeiro amigo ouve o amigo e, se está errado, ele muda de curso, não é? Muda de direção. Então, se você chega para alguém dar um conselho, se você chega para alguém dar uma orientação em amor, e em amor em Cristo, e se essa pessoa realmente quer mudar, ela vai ouvir sem brigar contigo, vai até te agradecer, não é? Por quê? Porque o tolo se afasta, o sábio se aproxima. É assim que funciona, não é? É assim que funciona. Então, como que eu conheço que eu estou caminhando de acordo com a vontade de Deus? Não somente guardando a palavra no meu coração, mas vivendo ela. Vivendo ela. Mas lembrando mais uma vez, eu estou milhas e milhas, eu e você, estamos milhas, aí eu posso falar de mim, né? Eu estou a milhas de distância de Cristo, como varão perfeito. Porque não há ninguém perfeito. E aí que está o mistério da fé, né? Aí que está o mistério da fé. Que faz eu e você buscar ao Senhor e crescer em conhecimento da verdade. Então, este é o primeiro teste. Como que eu sei se eu estou andando de acordo com o que Deus quer que eu ande? O primeiro teste é esse. Eu estou guardando os mandamentos, ou seja, eu estou obedecendo à vontade de Deus? Eu obedeço à vontade de Deus? Quando eu tenho que tomar uma decisão em relação a alguma circunstância, situação, eu tomo... Qual é o meu parâmetro de tomada de decisão? As Escrituras. Precisa ser as Escrituras. Andar como Cristo andou. A própria palavra vai nos apresentar os mandamentos. Jesus disse, não são o quê? Penosos. Não é? Não são pesados. A gente ouve muito crítica sobre ser cristão, ouve muito crítica sobre ter fé. E as pessoas vão confiando em homens, nos seus cavalos e em seus cavaleiros. Mas a nossa confiança está no Senhor. Precisa estar no Senhor. Sabe por quê? Quando a gente quando a gente coloca o ser humano no altar, no lugar de Deus, a gente está correndo um grande risco de cair junto, se essa pessoa cair. Porque o ser humano decepciona. Jesus jamais. Não é? Jesus jamais decepciona. Jesus nos ama tanto e ama você e a mim e a nós tanto, que Ele sempre falou a verdade. Não nos escondeu. Enquanto algumas pregam, você é mais do que vencedor, né? Você é cabeça, não é cauda, né? Tudo posso naquele que me fortalece, tirando o texto do contexto. Jesus chega e diz, no mundo vocês terão aflição. Mas tem bom ânimo, não é? É bem diferente o evangelho de Jesus e o evangelho pregado aí no mundo afora. Não é um evangelho de oba-oba, não é um evangelho de facilidades. É um evangelho de confronto. Mas é um evangelho que dá prazer àquele que nasceu de novo. É prazeroso. Então, o primeiro teste é esse, se eu guardo os seus mandamentos. A nossa fé não é uma religião. Não é porque eu sou batista, cristão evangélico batista, que eu vou mostrar que eu estou andando segundo a vontade de Deus. É porque eu sou de Cristo. Cristo em primeiro lugar. Acima das religiões, não é isso? Não há nada no céu, na terra ou no mar, não é isso? Acima das religiões. É Jesus. Então, a religião é criticada muitas vezes, não é? Como eu falei aqui pela manhã na IBD, existe o organismo igreja e existe a instituição igreja, que caminham juntas caminhando, para o bom crescimento do corpo.
sempre lembro desse momento aqui. Eu estava assistindo há alguns anos já, sei lá, mais de 10 anos, né? Estava assistindo um congresso, de igrejas, né, interdenominacionais. Aí sobe grupo, desce grupo, sobe grupo, desce grupo, e todo mundo pulando, cantando, se alegrando. É muito bom louvar, né? É muito bom exaltar o nome de Deus, é muito bom botar para fora a nossa adoração. Aí quando o líder do louvor assume o púlpito para pregar, o pessoal vai lá para a cantina lanchar, o pessoal vai lá, cantina funcionando no momento do culto, né? Aí vai lá na cantina, lá, tudo bem que era um congresso, todo mundo vai falar que a cantina tem que funcionar direto, mas no momento do louvor estava todo mundo pulando, se exaltando, se alegrando, isso não tem nada de errado. Mas no momento da palavra, aquelas mesmas pessoas que estavam ali cantando, tocando, fazendo, acontecendo, não valorizaram o seu líder, que era o que ia pregar. E aí no finalzinho, um repórter lá de uma emissora perguntou assim: por que vocês desceram do palco, né? Por que vocês desceram do palco e foram para a cantina? É porque a gente quer só adorar. Aí o repórter perguntou: mas e a doutrina? Aí, para que doutrina? Olha a ideia do povo, isso há 10 anos atrás, ou 12, muito mais. Eu nem estava aqui em Araruama, mais de 12. Que Jesus a gente apresenta sem doutrina? Que Jesus a gente apresenta sem ensino? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é isso? Na comunhão e no partir do pão. Assim era a igreja. E assim ela tem que caminhar. Então, o primeiro teste que eu tenho para saber se realmente eu nasci de novo é esse. Eu luto contra mim mesmo. O tempo todo. Luto contra mim mesmo. Contra as minhas vontades, contra os meus desejos, certo? E aquele que não consegue entender isso, critica você, porque você faz isso. E vai apresentar outras coisas. Fofoca é pecado. É pecado. Mentira é pecado. É pecado. É a desculpa que dão. Não é? E é pecado. Porque para Deus não tem pecadinho e pecadão. Para Deus tem pecado. Tem pecado. A gente fala assim: o que é pecado? Aí a pessoa fala assim: errar o alvo, não é isso? Isso é genérico demais. É genérico demais. Dá nome. Não é? Aí as pessoas vão logo lá naquela ideia de pecadão, né? Mas e a fofoca, maledicência? Né? A inveja, o ciúme, isso é tudo pecado. É tudo pecado. Como bem vimos, né? Aí no estudo de João. Então, sabemos que amamos a Deus guardando os seus mandamentos, ou seja, obedecendo. Não só tendo decorado, como eu falei na devocional. Não só decorando. Né? É muito bonito eu declarar: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É muito bonito eu declarar isso. Mas eu vivo isso? Eu vivo isso? Então, sabemos que temos conhecido quem? A Cristo. Se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é o quê? Mentiroso. Na lata, né? Na lata. O discípulo do amor, né? Que todo mundo fala assim: Deus é amor. O discípulo do amor chama aquele que vive uma vida dupla de mentiroso. De mentiroso. Não somos perfeitos, lembrando isso. Mas a gente luta contra a gente mesmo todos os dias. E como eu falei na IBD, na quarentena aí, entra aqui, Facebook para cá, Facebook para lá, aí vou ver gente que muito tempo não vejo, nem imaginava que existia ainda, né? E aí está nesse mundão de Deus aí, meu Pai eterno. Quanta gente perdida, meu irmão. Quanta gente perdida. Que ouviu a verdade, que tem familiares que caminham na verdade, mas não vivem a verdade. Quanta pessoa perdida. Quantos jovens, adolescentes, adultos, anciãos, tudo perdido. Tudo perdido. Sabe? Que o importante é o aqui e agora. O importante é o aqui e agora, sim, mas segundo a vontade do Pai. Esse é o importante aqui e agora. E eu e você crescendo no conhecimento da verdade. Crescendo. Por isso que Jesus disse a seus discípulos: vocês são sal e luz da terra.
Jesus disse isso. Ou seja, sabe, você existe para dar sabor a esse mundo. Eu e você existimos para dar sabor a esse mundo. Jesus disse, vocês são o sal e luz da terra. O sal tem o poder de conservar, não só de temperar. Não é? O sal é um troço tão doido que conserva até gelo. O churrasqueiro aí sabe disso, né? Meu Deus do céu! As pessoas compram aqueles potão de gelo, né? Aí bota lá a carne ali dentro, o refrigerante ali dentro, o suco ali dentro, né? E aí quer manter um pouquinho mais. Como que a gente mantém aqueles blocos de gelo mais conservados? Sal grosso. Coisa de doido isso, né? Coisa de doido. Pega uma laranja bem amarga, bem azeda, bota sal, ela fica doce. Já experimentou? Ela fica doce. É isso que você faz com o mundo, sabia? É isso que nós fomos chamados para fazer, para adoçar esse mundo amargo, sem Deus e sem Jesus, nas nossas lutas diárias. É muito fácil acusar o pecador, mas e a mão estendida para o pecador? É muito fácil apontar o dedo, mas e a mão estendida para ajudar? Aquele que está errante no caminho, não é? É muito fácil acusar. O sal, ele conserva, ele muda o sabor. Então, acho que é a Odisseia no espaço, sei lá, o 2001, filme aí de evolução, né? Que tem um monumento que viaja no espaço, não sei, isso é antigo pra caramba esse filme, né? Só um pouquinho velhinho, né? Aí esqueci o nome, o termo que dá para o negócio lá. Uma pedra que viaja no espaço, aí chega no planeta, eu vou lembrar o nome do negócio. E aí, obelisco, né? Um obelisco que viaja no espaço para cá e para lá, Odisseia, um negócio assim. Aí chega na Terra, né? Tá ali aquela intermediação entre o homem que ainda andava meio curvado e o homem que está começando a ficar de pé. Não acredito nisso, mas só para falar do filme, né? Aí de repente eles estão caçando ali, aí pega aquela carne mesmo, matou o animal, já está comendo o animal ali mesmo. E aí de repente eles, dois dos homens da Terra, ainda não eram Homo sapiens, né? Aí, nem Erectus, sei lá como é que é esse negócio aí. Aí, de repente, eles estão caçando e matam um cervo, um bichinho, né? Um bambizinho, né? Dentro do mar. E na beira da praia, eles começam a cortar a carne. E aí, come aquela carne agora com um gosto de água salgada. Aí, tá diferente. É assim que é o cristão. Aonde ele chega, ele transforma. Porque nós não temos somente uma mensagem. Nós não somente levamos uma mensagem. Nós somos a mensagem. Essa que é a diferença. De entender que Deus te usa a tempo e fora de tempo. Os mandamentos de Deus devem ser obedecidos. São muito mais que apenas roubar, assassinar. Não é? Olha essa polêmica toda aí dessa menina, né? Eu prefiro me calar, para dizer a verdade. Do aborto aí, né? Eu prefiro ficar quieto. Porque tem alguma coisa estranha. Então é melhor ficar quieto. E deixa que o tempo vai mostrar. Tem alguma coisa estranha. Muito estranho isso aí. Aí deixa para lá. A verdade um dia vai aparecer. Não é? Aí vem os prós, contras, cristão que é favorável, cristão que não é favorável. O debate não é esse. O debate não é esse. Qual é a vontade de Deus? Mas né? Melhor ficar quieto, né? A menina ainda de 11 anos, com um menino de 13 anos. E essa família ali não está vendo isso não? Meu Deus do céu. Né? Pai eterno. As coisas vão mudando. Mas será que é isso mesmo? Não sei, a verdade vai aparecer um dia. Né? Então é melhor me calar. Eu tenho a minha opinião, mas é melhor me calar em relação a isso, não é? Então, não vamos ser precipitados, sabe? Tem gente que é muito precipitada. E aquele que não crê vai chamar de acusador, como eu falei na IBD, vai chamar de acusador, está me acusando, não é? Aí vem uma pessoa com uma palavra
de temperança, né? De tempero, não de temperança, mas de tempero, mas também de temperança, né? E aí fala aquilo, poxa, falou da mesma coisa que o acusador falou, só que falou com amor. Chamou a atenção da mesma maneira, mas só que com amor. E aí muda tudo, muda tudo. Então, a nossa batalha diária é demonstrar que nós precisamos ser aperfeiçoados no amor de Deus. Todos nós precisamos. Não há ninguém perfeito, né? Jesus não disse isso? Não tem um justo sequer. Interessante o hino que nós cantamos aqui, como é que é? Salva por meio de um olhar, não é isso? O 198. Como que esse hino é mal interpretado, gente? De vez em quando as pessoas perguntam assim, na hora que Pedro nega Jesus pela terceira vez, não é isso? E aí Jesus olha dentro dos olhos de Pedro, Jesus não condena, Jesus não fala nada, Jesus só olha. Aí pega esse hino aí e fala, está vendo? Jesus salva até por meio de um olhar, ou seja, Jesus salvou Pedro olhando para Pedro. Não é isso que o hino fala? Não é Jesus olhando para a gente que o hino está falando? É a gente olhando para Ele. É isso que o hino fala. Não é Jesus olhando e nos salvando através do seu olhar. É nós sendo salvos através de olhar para Ele. Lógico que lá Jesus não condenou Pedro, só olhou. Aquele olhar, né? Falou tudo para Pedro. Não condenou nada, né? É igual olhar da mamãe, né? A mãe olhava para mim assim, já sei que vai vir a voadora, né? É igual assim, certo? Antigamente não precisava falar nada, bastava olhar. Já sabia tudo, não é? Sabia tudo. Então, me lembrou esse hino aí, o 198, por isso. Porque Jesus salvou Pedro só... Não, Jesus não salvou Pedro ali, Jesus só não condenou. Certo? Só não condenou. E pega o hino e fala, tá vendo? Jesus nos salva até por meio de um olhar. Não é Jesus olhando para a gente, é a gente olhando para Ele. Quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Não foi isso que Jesus disse? É esse olhar, é nós olhando para Ele, como exemplo de humildade, de entrega, de sacrifício, de submissão, não é? Como eu costumo dizer, Jesus podia dar no pé a hora que Ele quisesse. Mas por obediência ao Pai, Ele não fez isso. É ao Pai que Ele obedeceu. Então, os mandamentos não são pesados. Então, o que demonstra que eu e você estamos caminhando no caminho certo? A gente briga com a gente mesmo. No sentido de obedecer a palavra. De obedecer a palavra. Porque esse negócio de que eu tenho que viver o momento, eu tenho que ser quem eu sou, não importa, vai viver do jeito que você quiser viver. Mas vai dar conta de tudo que você está fazendo. Só que as pessoas limitam no matar, no roubar, no adulterar. Mas e a mentira? A mentira é pecado. A mentira é pecado. Não é? É pecado. E aí, cada vez mais vai ficando estreito para a gente. Por que vai ficando estreito? Porque a gente vai percebendo que realmente somos aquilo que Jesus falou. Não há um justo sequer. Não há. E quando eu e você caminhamos nessa direção, sabemos que temos conhecimento, né? 1 de João, capítulo 2, verso 3. Sabemos que temos conhecimento por isto. Ou seja, como que eu sei que eu conheço Deus? Como que eu sei o nível de conhecimento que eu estou com Deus e da sua palavra? Obedecendo a sua palavra. Eu sei que a minha mãe não gosta que eu faça isso. Por que eu vou fazer? Se é errado, né? Eu sei que fulano de tal não gosta que eu faça isso. Por que eu vou fazer? Se eu sei que não gosta. Está vendo como é que é o pecado? Então eu sei que Deus não quer que eu faça. Por que eu faço? Pecado. Agora, quando eu luto contra isso, mesmo às vezes sendo derrotado algumas vezes, né? Que às vezes a gente é derrotado, né? Às vezes a gente cede. Mas mesmo assim significa que eu estou buscando melhorar, crescer. Decidir obedecer. Obedecer é decisão.
Decisão. Eu conheço, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado, tá vendo? Não está pronto ainda não. E aí que a gente tem que entender o limite do outro. Entender o quê? Que cada dia, cada pessoa vai sendo aperfeiçoada na sua medida, não na minha medida. Deus tem um parâmetro, que alguns alcançam um pouco mais rápido, não é? Mas tem outros que não alcançam. Mas tem sido aperfeiçoado o amor de Deus em quem? Naquele que busca obedecer, guardar. Isso não significa que a gente vai acertar todos os dias. Isso não significa que a gente vai fazer a vontade de Deus todos os dias. Mas quando a gente não faz, a gente se sente mal e corrige a rota. Isso é ser aperfeiçoado no amor. Tem gente que nunca entrou numa igreja, não é isso? Tem gente que nunca foi num culto, de repente vai na sua casa, tem um culto na sua casa ou aqui, a pessoa entra, ela se converte e ela muda em 1 segundo. Mas tem gente que vai sendo aperfeiçoada dia a dia. Essa pessoa é pior do que aquela que foi transformada imediatamente? Não. O processo é um pouco mais lento. Só um pouco mais lento. Mas isso não é desculpa para ficar caindo toda hora, né? Também não é desculpa para ficar caindo toda hora. O capítulo 6 de João vai apresentar o quê? Milagres. Que milagre? Da multiplicação dos pães e dos peixes. Vai apresentar o capítulo 6 de João, o Evangelho. Logo depois o milagre de Jesus fazer o quê? Andar sobre as águas. O capítulo 6 de João vai apresentando milagres em sequência. Jesus multiplica pães e peixes, Jesus caminha sobre as águas, não é? E aí Jesus vai caminhando com seus discípulos, até que os judeus questionam, não é? Questiona o quê? Cadê os milagres? Só quer ver milagre. Só quer ver milagre. Ao ponto de Jesus falar assim, vocês estão me procurando por causa dos milagres. Só porque eu multipliquei pão e peixe. Não é? Vocês só me procuram por causa dos milagres. Milagres acontecem todos os dias. Todos os dias. Mas a gente não tem que procurar Jesus por causa de milagres. A gente tem que procurar Jesus porque Ele transforma o meu ser. É isso que a gente tem que fazer para procurar Ele. Os discípulos custaram a entender a cruz. Custaram. Como eles custaram a entender a cruz? E aí Jesus diz, eu sou o pão da vida. Esse pão aí que vocês estão comendo é só físico. Mas Jesus teve misericórdia, né? Vendo eles, né? Vamos mandar esse povo embora, não é isso que os discípulos falam? Vamos mandar esse povo embora para arrumar comida aí? Não. Dê vocês a eles de comer. Ué, olha o que Jesus diz. Dê vocês. Então quem tem que alimentar os famintos? Nós. Não só de pão, mas principalmente da palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então eu e você nos alimentando uns aos outros, com incentivo, sabe? Com torcendo para que dê certo, elogiando quando faz a coisa correta, corrigindo quando está fazendo alguma coisa errada. Isso nos faz crescer. Mas os discípulos não entenderam a cruz. Os judeus até hoje não entenderam a cruz. Quem é esse que vem humilde, não é? Para morrer e não para vencer? Quem é esse que não sentou no trono de Davi, como a profecia diz? Que o Messias assentaria no trono de Davi, e Jesus sentou no trono de Davi, quando para eles? Não é? Eles não entenderam a cruz. O trono de Cristo era a cruz. E não o trono humano, de reinar sobre as nações, como um rei físico. Eles queriam um rei físico, um guerreiro, um general. Veio um humilde filho de carpinteiro. Esse aí não é Jesus, né? Nós não conhecemos seus pais, seus irmãos?
Quem é esse aí? Aí os discípulos estão lá no barco, né? Quem é esse? Que até o vento e o mar o obedecem. Eles não tinham entendido ainda que era Jesus. Mas da mesma maneira que as pessoas estão ali, aquelas mais de 5.000 pessoas estão ali, Jesus vê a necessidade deles, Jesus também vê a necessidade dos discípulos quando está ali naquele sufoco no barco, né? E aí Jesus vem andando sobre as águas. Então, sabe, Jesus ele está atento a tudo na sua vida e na minha vida. Então, amar a Deus, obedecendo os seus mandamentos, é um sinal que estamos no caminho certo. E como que a gente obedece esses mandamentos? Dizendo não porque Deus diz não e sim porque Deus diz sim. É assim que a gente caminha. E Deus vai fazendo você crescer e eu crescer. Então, ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho. Por isso que Jesus falou isso. Jesus não está dizendo, eu sou uma estrada. Jesus está dizendo, eu sou o exemplo. Eu sou o modelo. Andem por mim, andem como eu ando. Jesus veio mostrar como devemos servir Deus. Isso que Jesus veio fazer. Aquele povo estava ali, né, religiosamente, por isso que religião não é religião, é Jesus. É Jesus. Por acaso somos cristãos batistas evangélicos, não é? Por acaso alguém é assembleano, por acaso alguém é presbiteriano, por acaso alguém é metodista, a denominação que você quiser dar nome. Mas é Cristo em nós. É isso que importa. Que vai nos moldando, nos aperfeiçoando a cada dia. Então, aquele que, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor. Não está pronto, dá para entender? Ainda não está pronto. Mas dia após dia vamos sendo moldados. E mais uma vez lembrando, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe esse caminho. É Jesus. Só existe essa verdade. É Jesus. Só existe essa vida. É Jesus. Vocês sabem o caminho. Mas como que a gente vai chegar lá, Jesus? Olha as perguntas dos discípulos. Como que a gente vai chegar aonde que o Senhor está indo? Para onde que Jesus está indo? Primeiro morrer por nós. E depois voltar para o Pai, não é isso? Então, como que a gente vai estar contigo lá? Como que a gente vai estar com o Pai lá? A Jesus, vocês conhecem o caminho. Qual o caminho? A Jesus fala, eu sou o caminho. Eu sou o quê? O exemplo, o modelo de um verdadeiro adorador. É isso que Jesus está querendo dizer. Então, ande como Jesus andou. Ou seja, como está falando aqui, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Jesus é perfeito, homem perfeito. Nós não somos homem perfeito, ser humano perfeito. Jesus foi um ser humano perfeito, enquanto aqui na Terra. Não é? Eu acho muito interessante, para caminhar para o final aqui, naquele momento que as pessoas falam assim, uma pessoa se aproxima de Jesus e fala assim, bom mestre, né? Bom mestre. Aí Jesus, quem é bom? Só Deus é bom. Aí tem gente que fala assim, está vendo? Jesus está falando que nem ele é bom. Não, peraí. Se você está me chamando de bom, você está me igualando a meu Pai. É isso que Jesus está querendo dizer. Então, se alguém um dia te chamar de bom, que seja no sentido de te igualar a Jesus. Se alguém um dia me chamar de bom, que seja no sentido de nos igualar a Jesus, porque basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Basta. Então Deus vai aperfeiçoando você, Deus vai me aperfeiçoando para que a gente cresça no conhecimento da verdade. E é isso que é importante em nós. Alguns conseguem mais rápido, outros mais lentamente. Mas uma coisa é certa, aquele que busca obedecer a Deus vai sendo aperfeiçoado no amor dele todos os dias, até que cheguemos em estatura de varão perfeito, ou seja, de ser humano perfeito.
É em Deus isso, em mais ninguém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, não é? Para que eu e você possamos crescer no conhecimento da verdade. Não é? Olha como é que é interessante, capítulo 2 de 1 de João, o início. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação, ou seja, aquele que cobre, não é, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido quem? A Cristo. Se guardamos os seus mandamentos, e aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Ou seja, o tempo todo você, sal e luz, o tempo todo eu e sal e luz corrigindo a rota. A minha rota. E você corrigindo a sua. É isso que Jesus vem ensinar, é isso que João está falando aqui. Todos os dias, eu e você, vencendo a nós mesmos, estamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus. No amor de Deus. E coisa boa é você poder colaborar para isso. Nas minhas fraquezas. Dá para entender? Coisa boa é eu poder colaborar com você nas suas fraquezas. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Como a lição, né, a última bem falou. Aquele que é sábio, cresce no convívio de amizade. Cresce. Então, nós vamos sendo aperfeiçoados no amor de Cristo quando somos sal e luz da terra. Não para o nosso mérito, mas para o mérito de Cristo. E é maravilhoso você participar do crescimento espiritual de outra pessoa. Por mais que demore. Por mais que seja rápido. É maravilhoso você ver o outro crescer. Ou seja, carregando a sua cruz diariamente, seguindo Jesus. Mas você tem sido um instrumento de apoio. Você tem sido um instrumento de motivação. E não de recuo. Não de recuo. Não de recuo. Que ele cresça e que eu diminua é pessoal. E caminhar para que a gente cresça realmente no conhecimento da verdade. Que Deus te use e me use e nos use para isso. Então, os discípulos não entenderam o sacrifício de Jesus naquele momento. Ninguém ali praticamente entendeu. Na verdade, quem entendeu foi um soldado romano, né? Esse verdadeiramente era filho de Deus. Esse entendeu. Por quê? Porque ele percebeu que Jesus ali estava se entregando por você e por mim. Enquanto os outros que deveriam estar juntos, deram no pé. Né? Deram no pé. Que Deus te use, então, e nos use para o crescimento mútuo, não é? Mas sempre olhando para o eu olhando para mim. Como que eu posso dizer que eu conheço Jesus? Olhando para mim, matando o meu eu todos os dias. É isso que mostra que eu conheço Jesus. Que Deus te use e me use, não para matar o outro, mas para matar o eu mesmo. O eu mesmo. Que às vezes a gente mata o outro e esquece de matar a gente, né? Mas mata no mau sentido de matar, destruir mesmo. Destruir mesmo. E aquele que é amigo, como vimos aqui, sempre está junto. Sempre fala a verdade e busca fazer o outro crescer. Fecha os teus olhos. Como é que diz a canção? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é? Esse é o que me ama. É Bíblia isso, né? Isso é Bíblia. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, como foi a devocional de ontem. E viremos e que faremos nele morada. Não tem nada melhor do que ser morada do Altíssimo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que nos é dado de poder meditar na Tua palavra, Senhor. E de lembrar que a minha luta pessoal é contra mim mesmo. Contra o meu eu. E como aqui vimos em 1 de João capítulo 2, Senhor, nós vamos crescendo, desenvolvendo
o amor de Deus em nós quando colocamos a tua palavra em prática. Não só como ouvintes, mas também como praticantes. Nós, como evangélicos, falamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Então ajuda-nos a conhecer a tua verdade, Senhor. Crescer na tua verdade. Não somente para o crescimento pessoal, mas para o crescimento mútuo. Crescimento um dos outros. Em amor, Senhor. Muito obrigado. Ajuda-nos na nossa pequena fé, porque às vezes vacilamos. Mas uma coisa é certa. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Continue a abençoar aqui a cada um que está conosco aqui, cada um que nos acompanha através da rede social, cada família, Senhor Deus, cada lar, trazendo paz, saúde, prosperidade, mas acima de tudo, Senhor Deus, como foi aqui a última lição, crescendo no conhecimento da verdade. Muito obrigado. Não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. Muito obrigado. Me ajuda a crescer no conhecimento da verdade. Ajuda-nos a crescer no conhecimento da verdade. E nos guarde a cada momento. Eu te agradeço, em Jesus, teu Filho. Amém. Amém, queridos. Estamos assim encerrando o culto da manhã.